E aí pessoal, Surreal Portes aqui, olha só, nessa aula eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Você já olhou o gráfico do mini índice e o do mini dólar? Se você já olhou esses dois gráficos, você já deve ter percebido que diariamente a gente abre em gap de alta ou gap de baixa. E na verdade, qualquer abertura de mercado, seja em gap ou não, a gente só tem três tipos de abertura e três tipos de movimentos que acontecem após a abertura do mercado. E quando você está se preparando para operar a abertura do mercado, que por sinal é o melhor momento para você ganhar dinheiro, que é das 9 até o meio-dia no mercado nacional, você tem essas três alternativas, três tipos de abertura e três tipos de movimento. Elas sempre acontecem e a partir do momento que você sabe como localizar e identificar o seu ponto de entrada em cada uma delas, você consegue gerar muito mais lucros. Na verdade, eu tenho um treinamento exclusivo onde eu ensino esses três tipos de abertura e três tipos de movimento que se chama Fórmula 3x3. Se você tiver um pouquinho de interesse em aprender sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Na aula de hoje, então, eu quero te mostrar como que você faz para localizar o seu ponto de entrada em um mercado que abriu em gap. Inclusive, hoje o mini índice abriu em um super gap de baixa. O que acontece? Quando o mercado abre em um gap, normalmente ele pode não abrir em um local aleatório do gráfico, ele pode abrir em um local que a gente chama de Fibonacci, e esse Fibonacci na verdade se chama pullback de gap. O pullback de gap acontece quando o mercado abre em um Fibonacci e continua como se ele nem tivesse aberto em gap de baixa. Olha só, se o mercado, por exemplo, está em um movimento de alta e ele começa a descer, e você quer saber aonde que ele vai parar de descer para continuar subindo, a gente pode utilizar o Fibonacci. Se você não conhece o Fibonacci, você sabe que é uma ferramenta para você medir a retração até onde esse pullback vai ir. E normalmente os dois principais níveis do Fibonacci são o 50% e o 61,8% do Fibonacci. Normalmente, quando o mercado desce até aqui, ele tende a continuar subindo. Só que tem vezes que o mercado vem no Fibonacci exatamente na abertura e ainda por cima em gap. Ou seja, o mercado fecha desse modo e quando ele abre direto aqui embaixo para continuar esse movimento de alta. Quando ele abre diretamente dentro do Fibonacci, quer dizer que o mercado abriu no pullback de gap. E na verdade ele abriu exatamente em um nível de suporte. Se você olhar o gráfico do mini índice hoje, aconteceu exatamente isso. Só que como que você faz então para localizar o seu ponto de entrada nesse momento do gráfico? A gente sabe que o mercado estava subindo e ele abriu em gap de baixa. Teoricamente, quando o mercado abre em um gap de baixa, teoricamente a força é de venda, né? Porque o mercado já abriu lá embaixo, já abriu no negativo. No entanto, a maioria dos gaps tendem a fechar. Então, a partir do momento que você vê que o gap abriu em um gap de baixa, a gente pode ter grandes chances de o mercado continuar, na verdade, começar a subir logo na abertura do pregão. E é exatamente o que aconteceu hoje no índice. O mercado abriu aqui no pullback de gap, ele abriu exatamente dentro do Fibonacci fazendo um pullback e quando ele abriu aqui a gente começou a ver diversos sinais de força de compra e estruturas de alta aparecendo. Esse tipo de confirmação de entrada é o que você deve esperar quando o mercado abre em um gap de baixa dentro de um nível de suporte para que você possa entrar com objetivo no fechamento do gap. Então, resumindo essa aula, se você passou muito rápido para você e você é iniciante e não entendeu muito bem, normalmente o mercado aqui do Brasil, mini índice e o mini dólar, ele abre em gap, seja gap de alta ou gap de baixa. Teoricamente, se abriu em gap de baixa, a força é de venda. Teoricamente, se abriu em gap de alta, a força é de compra. No entanto, quando abre em gap, o mercado tende a fechar o gap. Por quê? Porque o mercado ele não costuma deixar pontos vazios, esses espaços, esses gaps costumam sempre fechar, seja no mesmo dia, seja no dia seguinte ou até mesmo na semana. Mas a questão é que na maioria das vezes os gaps fecham e a partir do momento que você sabe que eles fecham, você simplesmente tem que fazer uma operação de fechamento de gap. E se o gap abriu em um nível de suporte ou em um nível de resistência, além de ele ter aberto nesse nível, você pode utilizar a força daquele nível ao seu favor também. No caso de hoje, o índice abriu exatamente no Fibonacci. O mercado estava subindo, ele abriu na metade do movimento do dia anterior no Fibonacci 50%. E nesse gráfico, nesse momento do gráfico, ele começou a demonstrar força de alta e é exatamente como se o mercado nunca tivesse fechado. Se o mercado nunca tivesse fechado e o mercado simplesmente voltasse aqui no 50%,
você simplesmente iria comprar, correto? Só que o mercado fechou e a gente não teve tudo isso daqui. O mercado abriu em gap, ele abriu direto aqui, então você vai fazer a mesma coisa, simplesmente como se ele tivesse feito isso. Só que ele não fez, então você vai simplesmente imaginar que ele fez isso e vai operar os sinais de força de alta, porque o mercado estava em um nível de suporte, que é o Fibonacci 50%. Essa aula então é muito prática e muito simples, apenas para te falar que o nível de gap do mercado ele pode muitas vezes aparecer em locais propícios para você operar logo nos primeiros candles do dia, como é o caso de hoje, que abriu exatamente no Fibonacci, e logo nos primeiros candles você poderia ter gerado lucros. Olha só, se você ainda não faz parte do meu grupo do Facebook, meu grupo fechado do Facebook, onde diariamente centenas de pessoas comentam e se ajudam a ganhar dinheiro no mercado, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. O grupo está chegando em 15 mil pessoas em uma questão de dias, então se você quer fazer parte de uma comunidade que está crescendo cada vez mais, clica no link aqui embaixo para participar. Se inscreve aqui nesse canal do YouTube também, a gente está chegando nas 100 mil pessoas, então faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Deixe seu joinha no vídeo se você curtiu essa aula. Se inscreve também no meu Instagram, porque diariamente eu posto coisas muito bacanas e dicas bem rápidas e curiosidades também lá no Instagram. Então se você está nessa rede social, me segue por lá também. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas mais uma vez, se você tem interesse em operar a abertura do mercado, eu vou deixar aqui embaixo também o link de um material exclusivo para você operar a abertura do pregão. É só você clicar e ver mais informações. Se você tiver interesse, é só fazer esse treinamento, que é um treinamento fechado também sobre a abertura do mercado. Porque você sabe que a abertura das 9 até o meio-dia são as 3 principais horas do dia. Então a aula de hoje então é isso, eu espero que tenha ajudado você. Se você curtiu, dê seu joinha, se inscreve no canal e entra para o meu grupo fechado no Facebook, que está chegando em 15 mil pessoas. Eu te vejo lá dentro, valeu! Got me feeling right.